Mas no Brasil, como que isso chegou ao Brasil? Como que isso chegou à nossa legislação? Então, no Brasil, Elaine, veja, quando a gente precisou incorporar isso na nossa legislação, e veja, é necessário ter isso na nossa legislação, né? Por que que precisa ter isso na legislação? Porque no Brasil, para montar uma empresa, você não precisa de autorização para nada, ok? Ah, Márcio, mas eu não tenho que registrar essa empresa na junta comercial? A bem da verdade, não. A bem da verdade, não. Se você for lá na lei de registro de empresas, como é que a empresa nasce? A empresa não nasce com registro, né? Por quê? Olha só isso é interessante, Elaine. A palavra registro, se você pede o registro, você presume que do outro lado tem alguém dizendo se defere ou não o registro, né? E você tem na Constituição Federal um princípio da atividade econômica que é o da livre iniciativa. Então, se a iniciativa é livre, ela não pode ser passível de deferimento ou não de registro. Ah, Márcio, mas tem atividades que são controladas. Não, mas aí é exceção, né? Ah, eu vou criar uma empresa que é uma fábrica, por exemplo, de ácido clorídrico. Cara, ácido clorídrico é altamente controlado, né? Por quê? Porque pode ser usado no refino da cocaína, olha que louco isso. Então, é uma atividade controlada pelo Estado. Ah, vou ter uma atividade que produz medicamentos, drogas, né? É uma atividade controlada. Então, essa é a exceção. Vou montar uma padaria. Não, a padaria você não precisa do governo dizer o seguinte, você é autorizado ou não a ter uma padaria. Você simplesmente monta uma padaria, ok? O que você vai ter é o Estado te falando, por exemplo, você precisa ter um alvará. Para você ter a padaria, aqui você tem que estar com uma porta para fora, tem que ter extintor de incêndio, então você tem que ter uma autorização do Estado dizendo como isso vai acontecer. Essa autorização do Estado vai regulamentar a atividade, não vai autorizar a existência dessa atividade. E como você bem falou, o que vai depender de autorização é a exceção que justifica a regra. A regra é que é da livre iniciativa e ali vão ter alguns elementos, algumas leis que vão regulamentar a atividade. Exatamente. E quando você tem essa regulamentação de atividade, isso é uma exceção. Até eu pedi o editor aqui para botar na tela, artigo 170 da Constituição Federal, lá, porque é princípio da economia, né, a livre iniciativa. Então, veja, se você for lá na lei de registro de empresas, o que você tem não é o registro da empresa, mas a empresa nasce mediante o arquivamento dos seus atos constitutivos na junta. Então, olha isso, você arquiva, a lei é muito redondinha nesse sentido, então você arquiva os atos constitutivos na junta. Então, a empresa nasce mediante o arquivamento na junta comercial e é requisito de toda empresa ter um objeto. E esse objeto necessariamente tem que ser uma atividade econômica. Certo? E participar de outra empresa não necessariamente é atividade econômica, né? Então, vamos lá. Eu e Elaine, vamos aqui, Elaine, vamos montar uma padaria? Vamos. Qual vai ser a sua participação na padaria? O que você sabe fazer pão, Elaine? Não sei fazer pão, não sei nem Mas vender. Mas tem que me ajudar nessa padaria. Eu vou trabalhar sozinho? Posso ajudar só com investimento? Pode. Então, beleza. Você entra com dinheiro, a gente monta a padaria, beleza? A gente monta a padaria e a gente contrata lá o padeiro, o cara para fazer o pão. Eu vou... porque eu desconfio que você também não sabe fazer pão. Eu não tenho a menor ideia como é que faz pão. Não tenho a menor ideia. Eu até de vez em quando arrisco. Na pandemia, todo mundo aprendeu a fazer pão. Né? Mas na padaria dizem que tem que chegar cedo também, né? Chegar de madrugada. Aí não rola. A hora que o padeiro começa a trabalhar é a hora que eu vou dormir. Né? Então não tem como. Mas então, já que você não vai trabalhar na padaria, você só vai ficar em casa e vai entrar com dinheiro. Cara, decididamente, essa participação societária da Elaine não é trabalho, não é atividade. Então veja, ser sócio de outra empresa não é atividade. Não é atividade. Então, se não é atividade econômica, ser sócio de outra empresa não é atividade econômica, olha isso. Não pode. Isso não é fazer nada. Isso não é fazer nada. Então não pode. Não pode. Mas tem que ter uma exceção. Aí veio a exceção, com a lei de SAs. A lei 6.404 de 1976, né? A lei de SAs, que lá no artigo 2º
No caput do artigo 2º, a lei de SA vai falar o seguinte, ó, beleza, toda SA, toda companhia, ela pode ter como objeto uma atividade econômica, ok? É uma atividade econômica, que ela fala que é uma empresa, a atividade como uma empresa. Então, toda companhia pode ter uma empresa, que é uma atividade econômica, com fins lucrativos. Mas, aí vem a mágica. Lá dentro do artigo 2º, tanto isso é uma exceção, que o que fez a lei de SAs, o que fez o legislador lá em 1976, esse ano lindo, Elaine, né? Esse ano lindo, né? Explica pro pessoal por que é um ano lindo, fala. Ai, me coloca uma situação difícil. É um ano lindo, por que você nasceu nesse ano? Tem razão. A minha mãe acha, Elaine. A minha mãe acha esse ano um ano incrível. Eu não vou contrariar a sua mãe, não vou contrariar. Né? Então, em 1976... Primeiro, em outubro, nasce Márcio Carvalho de Sá e em dezembro nasce a lei de SAs. Gente, brincadeira à parte, então vamos lá. Então, em 1976, o legislador traz lá na lei de SAs, no artigo 2º, ele cria um parágrafo 3º, e nesse parágrafo 3º é onde ele vai dizer que a companhia... Olha isso, ele vai falar o seguinte, a companhia pode ter por objeto participar de outras empresas. Cara... Olha só, essa, Elaine, talvez seja a maior verificação de verdade do que eu estou falando. Precisou ter uma lei dizendo que pode. Nenhuma lei precisa dizer que pode, né? Afinal de contas, o que está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 2? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, se precisa... no Brasil, não precisa existir uma lei falando só, você pode fazer isso. Ok? Só precisa existir lei dizendo que você não pode. Se não tiver lei dizendo que você não pode, você pode fazer tudo. Então, não precisava ter uma lei para me autorizar a ter uma empresa que participa de outras empresas, já que a iniciativa é livre, já que eu posso fazer tudo que não é proibido em lei, ok? Mas precisava, por quê? Porque a mera participação societária não é atividade econômica. E essa explicação que você está dando de que a mera participação societária não é atividade econômica é fundamental para esclarecer a trajetória aqui de conhecimento sobre o sistema de holding familiar. A base é muito importante. E quem está aqui prestando atenção nesse nosso encontro já está valendo muito por estar aqui com essa informação. Porque antes de você compreender a implementação da holding, se você não tiver esse esclarecimento, você não vai ter isso consolidado. Você vai simplesmente replicar o que os outros falam. Mas você trouxe aqui o fundamento.